Olá! Voltámos. Em relação ao vídeo anterior, são poucos minutos. Para vocês, são alguns dias. Eu estou aqui à frente deste armário porque eu quero-vos mostrar algum destes conteúdos e repescar um tema que está no meu blog e na minha página de Facebook e que eu vou colocar aqui os links nos comentários do vídeo. Depois sigam os links se quiserem explorar mais. Então, qual é o conteúdo? Recapitulando. Numa das minhas viagens ao Japão, em 2017, se eu não estou em erro, acho que sim. Eu comecei a ligar mais ao assunto da história da cerâmica japonesa. Isto porquê? Porque eu estava no trilho de uma questão que eu queria esclarecer e aprender mais sobre ela academicamente. Eu sou muito hands-on e sou assim uma historiadora muito prática e muito de reenactment. E eu estava a tentar saber mais sobre a cerimónia do chá do Japão, a porcelana ligada à cerimónia do chá, a produção de porcelana e de cerâmica japonesa e como é que ela evolui e como é que determinados sítios de Kyushu, em particular da ilha de Kyushu do sul do Japão, quais são os fluxos de produção desses sítios e também porque é que eles depois ficaram, eu não diria obsoletos, mas com muito menos relevância na produção nacional de cerâmica japonesa e às vezes até suplantados por outros centros de produção. Então eu estava nisto tudo e fui parar. Já era a segunda vez que lá estava, mas desta vez ia mesmo ter com pessoas e ia estar num centro de produção de cerâmica durante algum tempo. Eu aluguei lá a casa, lá dentro. Era uma casa linda, já agora, de arquitetura tradicional japonesa, portas de correr. Parecia um ryokan, mas só para mim. Mas não era um ryokan, era uma casa de uma pessoa mesmo. E a pessoa morava lá. A pessoa morava... Normalmente as casas japonesas têm um pátio interno e dá um bocado para separar áreas da casa. Então eu tinha as minhas portas do Osoji para abrir e tinha o jardinzinho com o laguinho e a fonte e tal. E as aranhas gigantes também. E depois do outro lado do jardim era a cozinha desta pessoa. Então, literalmente, quando estava a fazer o jantar, dizia: Oi, quero jantar e tal. E eu estava a ler o meu livrinho no meu pátio. Mas está bem. Passava pelo jardim e ia jantar. Era super... Era o melhor da homestay possível. Tinha algum espaço privado para mim, mas era o melhor de estar numa casa tradicional japonesa, de perceber. Também eu gosto muito de arquitetura e de design e de materiais naturais e como mantemos arquiteturas tradicionais com um estilo de vida contemporâneo. Então foi brilhante essa temporada que eu passei em Arita. Arita é um sítio muito peculiar porque está encaixada no meio das montanhas, é um vale no meio das montanhas, então é uma terra que parece assim meio estrelada, porque cada um dos lados da terra é muito comprido, porque fica num vale entre dois morros densamente arborizados, aquele tipo de floresta que tens que fazer assim para passares no meio dos bambus e das árvores e dos ciprestes. É uma floresta muito, muito densa. Estava lá no final do verão, é extremamente úmido, é lindíssimo de cortar a respiração. É um contraste entre o silêncio absoluto e o barulho das aves ensurdecedor. É uma terra suficientemente pequena para ter a canção da tarde, ou seja, aquela cançãozinha que toca nos altifalantes às 5h30, 6 da tarde e que manda as pessoas para casa e que as terras pequenas japonesas têm essa canção e que eles dizem que é para manter a funcionar os altifalantes em caso de depois eles serem precisos para dar avisos de evacuação, avisos de segurança, mas que na verdade se torna um bocado o teu ritmo dos dias. Então em Arita eu acordava com o gongo do templo budista mais próximo da casa onde eu estava a morar às 6 da manhã e depois tinha aquela cançãozinha de ir para casa ao final do dia às 6 da tarde e era muito, muito, muita imersão cultural mesmo. Para além disso, o fator humano, genial, brilhante, como eu disse, eu estava inserida numa comunidade de artistas de cerâmica, num kiln, ou seja, num forno de cerâmica tradicional japonês, um dos vários de herança familiar, que estão nas mesmas famílias há centenas de anos. Também estive com uma senhora que é residente local e que me falou bastante. Ela pertence a uma daquelas associações de promoção da cultura e do património local que me interessava conhecer como é que as associações funcionam e também porque ela era de uma minoria, que era a minoria cristã, e eu também estudo o cristianismo no Japão, então eu passei alguns dias com ela também, numa mistura entre visita e entrevista. E também foi muito bom ver como é que isso funciona. E ela era particularmente interessada pela história da cerâmica em Arita, então fomos a todos os sítios remotamente ligados com a história da cerâmica em Arita. Também estive lá está, no kiln
onde eu estava nessa comunidade. Tenho na minha página de Facebook um vídeo que eu acho que ultrapassa 1 hora, porque eu simplesmente... Houve um dia que eu pedi a uma pessoa que estava lá a trabalhar, que é do Brasil e, portanto, tinha a facilidade de poder fazer a visita guiada em língua portuguesa. Pedi que ele mostrasse e fizesse como se fosse uma visita guiada e falasse para a câmara mesmo todos os detalhes e fiz isso. Ele aceitou fazer isso e partilhar publicamente na minha página. E esse era o modelo que eu queria apresentar aos portugueses e que eu apresentei a várias instâncias portuguesas, mas nunca aceitaram fazê-lo, mas eu faço a quem quiser fazê-lo comigo, que é levar as pessoas à Arita, a estes sítios que eu conheci bem e que eu conheço estas pessoas lá e reproduzir um bocado também essa experiência. Depois eu voltei lá várias vezes e há uma coisa que eu escrevi, eu creio que eu até escrevi, para além do meu blog, escrevi para o Japan Travel. O Japan Travel é um website que vocês não pagam nada por aceder, os artigos são gratuitos, chama-se Japan Travel, porque o website é global. Mas depois existe um portal dentro do website que é o Japan Travel em língua portuguesa. Eu escrevo artigos em língua portuguesa, português europeu, para o Japan Travel. O meu editor é o André e mora no Japão. Olá, André! E num dos artigos que eu escrevi para o Japan Travel, eu falo da caça ao tesouro, que é uma das atividades que qualquer pessoa pode fazer em Arita. Não precisa de ser, falar japonês, não, nada mesmo. Pode lá viver ou não, pode ser turista, pode morar no estrangeiro, não há limites nenhuns. Não é uma coisa que dure mais do que um dia, portanto, mesmo que vocês só vão numa excursão organizada de um dia, vocês podem fazer esta atividade da caça ao tesouro. E eu tenho aqui algumas das coisas de uma da minha caça ao tesouro que eu fiz. Então, como é que aquilo funciona? É uma atividade muito interessante porque vocês pagam um valor-chave, pagam um valor no início e depois vocês têm um tempo livre para andar no armazém. Isto é genial! Há um armazém que, como é que eu vos descrevo? 2 campos, um campo de futebol, um campo e meio de futebol, 2 campos de futebol. É muito grande! É muito, muito grande. Isto são famílias que têm estes kilns há centenas de anos e acumularam muita coisa. Finais de coleções, coisas que nunca venderam, coisas que têm um defeitozinho qualquer na pintura, mas muito pouco, peças que estão todas inteiras, não estão partidas, não estamos a falar de cacos. E todas elas não são a produção contemporânea, ou seja, todas elas têm o potencial de serem peças de coleção. Então, estão a ver onde é que isto vai chegar? Temos uma área vastíssima de louça de Arita, o sítio onde a cerâmica foi inventada no Japão, onde vocês podem estar com um cestinho durante 1 hora e encher o cesto. É o sonho de outlet de qualquer aficionado de cerâmica tradicional japonesa. Então vocês... O difícil é mesmo escolher. Vocês vão acabar por ter o cesto cheio e ainda continuam a ver coisas que querem e depois têm que fazer aquela coisa de cortar o coração que é: eu tenho que tirar coisas do cesto para pôr isto. E depois parece que estão ali a matar os filhos. Porque vocês não querem tirar nada do cesto, mas também querem aquilo. Então eles têm uma regra: o cesto tem que ser cheio, mas não pode ser uma montanha em cima do cesto. Tem que ser cheio e raso. E vocês começam a tentar encaixar as peças todas para caber o mais possível. Não tem limite de peso. Vocês, se quiserem, podem só levar uma peça grande ou podem encher o cesto com 500 peças pequenas. Sejam inteligentes a fazer as compras. Se no vosso caso vocês preferirem a opção mandar para cá. E agora vou-vos falar das opções das compras. Então vocês pagam este valor, que é irrisório para a quantidade de louça que vocês podem comprar. É qualquer coisa como 50€. Vocês enchem o cesto e no final podem decidir levar as peças convosco. Se vocês já estiverem no final da vossa viagem, talvez seja uma opção, mas eu acho que a opção melhor que eles têm é vocês podem decidir mandar as peças para o vosso país. Então vocês fazem uma caixa, eles têm formulários dos correios que vocês preenchem ali na hora e eles depois entregam nos correios e fazem isso para vocês. Têm as caixas e têm os papéis de jornal e as coisas amarrotadas para vocês encaixarem tudo. Então, vocês fazem a caixinha toda bem acolchoadinha, eles têm os materiais, eles têm as caixas, eles têm os papéis dos correios equivalentes aos nossos formulários para enviar encomendas e vocês preenchem tudo e entregam. Depois tem o extra, não é? Daquilo que eles vão ter que pagar no serviço dos correios do envio internacional. Eles têm a tabela dos correios do Japão.
Também podem escolher envios mais personalizados, como a DHL e outros. E eles mandam para o vosso país. Põem a morada de um familiar, alguém que está em Portugal, que vocês sabem que vai receber, e recebem essas louças em casa. E são lindas. Assim, eu vou ser sincera com vocês. Pode acontecer que uma ou outra coisa não chegue inteira. E eu vou dizer agora as coisas mais inteligentes. Evitem coisas tipo abauladas, curvas, com partes salientes que são muito finas, como pegas de caneca ou biquinhos de chaleiras. Evitem esse tipo de coisas, porque isso é muito fácil de partir na viagem. Algumas coisas podem partir, mas não vão partir todas. E vocês vão ter louça da Arita na vossa casa, que é genial. Então eu tenho aqui algumas coisas que eu vos vou mostrar. Então, tenho aqui, por exemplo, taças de ramen, por exemplo, é o tipo de coisa que vocês podem utilizar aqui. Vocês podem utilizar estas taças para o que vocês quiserem. Mas elas são mais tipicamente taças de ramen, taças de sopas de massa, não é? São bastante fundas, têm aqui uma boa base, tem aqui o símbolo do forno em que foram feitas e da coleção. E têm, eu escolhi os desenhos que são mais tradicionais da Arita. Isto seria o equivalente a escolherem louça da Vista Alegre com galos de Barcelos. Esse é o mais arquetípico da pintura à mão tradicional da louça da Arita. A louça da Arita, a louça do sudoeste de Kyushu, ela era produzida em Arita, mas ela era comercializada através de Imari, portanto às vezes fala-se louça de Imari, é a mesma coisa que a louça da Arita. A única diferença é que Imari era o sítio onde ela era taxada e onde ela depois portanto, mediam, pesavam, calculavam os impostos, pagavam os impostos e depois punham-na nas carroças de bois ou nos barcos e elas iam até Nagasaki, onde era o porto internacional, onde elas depois eram postas nos barcos da nau do Trato para virem para a Europa. Portanto, havia duas fases, digamos assim, administrativas e de impostos, duas alfândegas internas, que eram Imari e Nagasaki, mas o sítio de produção é a Arita. Às vezes até em catálogos de exposições eu vejo louça de Imari. Não, filhos, ela não é produzida em Imari. Os fornos são em Arita. E a louça é produzida nos fornos. Por isso é que é muito diferente saber de história dos livros ou andar lá. E esta segunda opção é a minha opção, é a opção que eu sigo, quem se identificar, segue comigo. Este é um outro exemplar, é uma tacinha muito pequenina. Ela é muito, muito delicada. É um milagre que todas tenham chegado perfeitamente intactas, mas também é porque eu as acolchoei muito bem umas às outras. Eu vou ver se vocês conseguem ouvir o som. Ela é quase aquela cerâmica de craquelé que se chama na Europa. É assim, o craquelé é um nome que vem de carraca, porque elas eram transportadas nas carracas, long story short, e depois ficaram a ser chamadas craquelé. Também são conhecidas como casca de ovo. É esse tipo de cerâmica. Reparem na pintura. A pintura não é uniforme. E tem claramente as marcas do pincel. O que só faz as peças ainda mais bonitas, ainda mais fascinantes. E depois tem este padrão azul e branco lindíssimo com flores que eu acho que são crisântemos, partes de crisântemos aqui. Eu adoro estas tigelinhas. Outra que só trouxe duas, não é que se tivessem partido as outras, eu só trouxe mesmo duas. Mas estava cheia de medo que se tivesse partido uma delas, porque depois não dava para fazer o par. É esta, eu adoro este motivo dos pinheiros. O motivo dos pinheiros é muito rico em simbolismo na cultura japonesa e eu acho que este motivo dos pinheiros é lindo. Vamos ver se isto foca. Depois tem aqui também o motivo de uma corda. Parece quase um brasão, ela está debruada à volta. E a própria cerâmica, reparem, ela não é lisa. Ela tem estas manchinhas, não é bem manchinhas, ela tem uma certa, também não é rugosidade, é como se ela tivesse sido batida. Adoro este efeito, dá mais atrito
E depois a própria forma é muito ergonómica, vocês põem aqui a mão, é brilhante. Japão. Então estes são alguns exemplos e depois há os formatos mais exóticos, os formatos mais invulgares. Esta é uma peça que eu também acho muito linda, para além de ter uns apliques dourados, que ficam muito bem sobre o azul e o branco. É uma peça que tem este formato, muito sobre o comprido, parece quase uma prancha de surf. Ela tem uma certa altura aqui, dá para vocês porem coisas que tenham até um pouco de molho, ou se quiserem colocar um molho decorativo por cima, ele não sai, portanto tem esta inclinação. É ideal para porem peças de sushi, nigiri, todos em filinha. Ideal. E como isto tem um formato que faz muito lembrar as folhas do bambu, apesar de ser em azul e branco e com os apliques dourados, trouxe este, que fazia parte da mesma coleção, embora a textura e a cor seja completamente diferente, que é quadrada e que tem claramente bambu. E portanto são peças ideais para servir alguma coisa agora no verão. Isto também é outra coisa, a louça com os motivos sazonais. E depois eu adoro esta peça porque ela tem uma base muito larga e relativamente alta, então ela destaca-se no arranjo da mesa. Se vocês puserem aqui qualquer coisa no centro, destaca-se particularmente. Qualquer coisa simples, que é para a decoração ainda se ver bem. Para além disso, claro que tenho aqui nestes armários muitas outras coisas. Estou a compô-lo nos últimos tempos. Mas estas coisas já são de 2017, porque realmente desde então que eu procuro enfatizar que acho que a Arita deve constar nos itinerários, eu realmente quero levar lá pessoas. Entretanto, já percebi, porque já tive alguns dissabores a contactar com empresas de várias partes do mundo, inclusive Portugal, já percebi que é muito difícil incluir Kyushu e a minha perspectiva de experiências de turismo imersivo e de fruição cultural em Kyushu em programas com uma vertente comercial. Eu como autora, eu como investigadora, eu como consultora não tenho obtido da parte das agências de viagens ou dos programas comercialmente orientados, não tenho recebido da parte deles o respeito e a liberdade para trabalhar como eu quero. Portanto, eu sentia-me também na obrigação de partilhar convosco a minha paixão por estes temas das artes tradicionais japonesas e em particular por esta localização da Arita e convidar-vos a verem as fontes, porque de facto eu sei o que é que eu quero mostrar às pessoas, eu sei que tipo de experiências é que eu quero levar as pessoas a fazer e estou disponível para o fazer. Se me quiserem contactar e se quiserem ir comigo. Se encontrarem outros a fazê-lo, perguntem-se, é a minha mera recomendação, perguntem-se quem é que faz, como faz e onde é que foi buscar. A ideia, pelo menos. Agora, fazer como eu, não há, eu sou eu. E quem quiser o original está aqui. Há muitas mais coisas aqui, estas tacinhas pequeninas que têm a mesma decoração daquela taça maior e que servem, por exemplo, para um chá, para acompanhar depois o shirashi, por exemplo, de arroz. Esta taça eu falei da sopa de massa, mas isto também é muito bom para shirashi. Shirashi é ter uma camada de arroz temperado como o arroz do sushi, por baixo, fazer como uma caminha. É uma espécie de sushi desmontado. E depois ter o arroz, e depois ter o peixe cru, ou os camarões, ou o tamagoyaki por cima do arroz. Isso é o shirashi. Pronto, tenho aqui peças muito giras. Acho que se vocês aceitarem a proposta de ir comigo à Arita, vão gostar. O sítio tem uma paisagem natural de cortar a respiração. É culturalmente muito rico. Quando sabem onde ir, quando sabem com quem se encontrar e que tipo de atividades e de visitas fazer. De resto, é deserto, é campo e parece que não se passa nada. Mas passa, só que ficou assim congelado o tempo. Eu gosto destes sítios um bocado congelados no tempo, onde vocês acedem a um Japão que eu acho que é muito autêntico e muito rico e que os próprios japoneses estão lentamente a reaprender a valorizar. Pronto, esta é a minha sugestão das artes tradicionais japonesas. Eu vou falando aqui e ali de umas outras coisas. Já falei de Furoshiki no outro. E de entrevistando pessoas. Tenho aqui fisgado que vou entrevistar pessoas muito interessantes quando voltar a Portugal também e quando estiver no Japão. E espero partilhar tudo isso convosco.
Um grande beijinho para todos. Eu sou a Inês Matos e estou a falar do Japão e a mostrar o Japão aos portugueses. E sigam o meu canal.